Olá pessoal, o meu nome é Vanessa de Paula, eu sou advogada aqui do Cláudio Canuto Advogados e hoje nós estamos em mais um episódio do podcast Conversa Legal. Eu estou aqui com o Glifson Magalhães. Seja bem-vindo, Glifson. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu gostaria que você iniciasse falando para o nosso público onde você trabalha, qual é o cargo que você exerce e um resumo da sua trajetória dentro da gestão pública de saúde. Olá, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar sintetizar um pouquinho, não é? Onde eu estou hoje e de onde é que eu vim. Não é? Minha carreira profissional iniciou na gestão pública, né, onde eu passei cerca de 15 anos atuando. Atuei na área de desenvolvimento econômico, no governo do estado, na parte de incentivos fiscais. De lá fui para a Prefeitura de Palmeira dos Índios, onde atuei também nessa mesma área, e depois fui para a área da saúde pública, né? Por fim, concluí minha etapa, trajetória no setor público, na Prefeitura de Arapiraca, onde eu atuei na parte de governança pública, não é? E também na saúde pública. Toda essa trajetória, essa vivência aí me permitiu ter um conhecimento muito mais amplo, né? Não só da política pública da saúde, mas também das políticas públicas no município, né? Então, me permitiu também, né, ter um entendimento mais ampliado para cumprir com a função que eu estou hoje, né? Hoje, eu sou atual diretor administrativo e financeiro, né, no Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho. E, assim, não é simples nem fácil. A gente tem que lidar com diversas variáveis simultaneamente e essa base de conhecimento sobre diversos aspectos, ela é fundamental. Certo, então o Glifson atua na gestão pública, hoje na área de saúde, né, isso como diretor financeiro. E Glifson, eu gostaria que você relatasse para o nosso público alguns dos desafios, das limitações que você encontra na gestão pública de saúde aqui no estado de Alagoas ou no município de Arapiraca. Bom, não é algo fácil você apontar realmente, fazer uma análise conjuntural, não é? Costumo dizer que desenhar um perfil, ou então fazer uma análise da gestão pública, ela é muito volátil, porque isso depende do momento. O que acontece em Arapiraca, o que acontece no Brasil é reflexo do que acontece no mundo. Então, se a economia vai bem, automaticamente a geração de PIB, de distribuição de renda per capita, as coisas também melhoram e automaticamente isso gera um reflexo na sociedade e por fim, na saúde pública, né? Há uns anos atrás, quando eu atuei na gestão pública, eu costumava conversar muito com os colegas secretários municipais e falava o seguinte: quando as políticas públicas elas falham, o resultado da falha recai muitas vezes na Secretaria de Saúde. Por quê? Imagina o seguinte: quando a minha área educacional, socioassistencial e até mesmo cultural, ela falha durante 1, 2 décadas, ela não consegue ter o resultado esperado, ou seja, que é atingir aquela população e mudar um pouco o ciclo de vida da condição social daquela pessoa, ela vai se transformar em quê? Em um adulto com diversos problemas, ou até mesmo uma criança. E o resultado disso cai na saúde pública. Exemplo prático do dia a dia, como, por exemplo, quantos e quantos vou chamar condutores de motocicletas nós vemos na nossa cidade e por aí no Brasil, andando com um capacete no cotovelo, ou até mesmo amarrado na moto, mas não está na cabeça, né? Então, o que acontece? Se uma pessoa dessa vem a se acidentar, o risco dela ter um problema de saúde muito mais agravado do que sem esse equipamento de proteção é muito maior, né? Então, o que poderia ser apenas uma fratura leve vai se transformar em uma fratura muito mais grave. Então, imaginem, esse cidadão que se acidenta, ele vai para a unidade de emergência do Agreste, se lá puder resolver, vai fazer uma cirurgia, um procedimento demorado, vai ocupar um leito durante muito tempo. Quando ele sair, aí ele vai ser assistido pelo município. Se ele for de Arapiraca, o município de Arapiraca vai acolher ele e vai assistir ele dentro de um centro de reabilitação durante muito tempo, né? Aí imagina, tudo isso aconteceu por conta de quê? Por conta da indisplicência do cidadão, que muitas vezes é em função da sua formação cultural. E isso a gente fala para diversos aspectos, dentre eles
Por exemplo, quando a gente fala em questões culturais, poxa, se eu não consigo desenvolver uma boa cultura alimentar na minha população, o que é que eu vou causar? Cidadãos que estão hipertensos, diabéticos e com outros problemas de saúde, que vai gerar o quê? Mais custo na saúde. Né? Por isso que eu falo, quando toda política pública criada, ela falha, ela gera, inconsequentemente, um resultado negativo na saúde. Né? Porque cada vez mais a saúde pública ela tem dificuldade de fazer a prevenção, porque o processo de reação, de reatividade é muito alto. Né? E a gente vê isso nos dados estatísticos. Né? Se a gente for buscar através de dados da vigilância epidemiológica municipal, estadual ou nacional, você vê que é difícil reverter esse quadro, né? Porque cada vez mais as pessoas estão ingerindo alimentos industrializados e menos ainda alimentos naturais. E na tentativa de comer, melhorar a alimentação, muitas vezes não tem por exemplo, vai comer uma salada, ela não é orgânica, ela tem agrotóxicos, ou então você vai comer uma proteína, ela vem, muitas vezes, é uma proteína que, por exemplo, um frango, ele foi durante um curto espaço de tempo, né, engordado, né, para ganhar peso, então ele utilizou uma ração balanceada para conseguir fazer isso, aplicação de hormônio. Então tem uma série de situações aí que impactam. Por isso que eu falo que é difícil de você analisar, não é, e afirmar a situação da gestão da condição de saúde pública. O que eu vejo é que Arapiraca ela é referência no estado de Alagoas. Não é de hoje, não é do tempo que eu fui secretário, não é de antes. É porque existe dentro de Arapiraca uma condicionante muito importante. Primeiro, o poder público municipal ele trabalha muito fortemente para poder dar as condições. Né? Hoje, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal têm estruturado cada vez mais e melhor, né, a atenção básica para poder atuar. E segundo, equipe. Historicamente, aqui em Arapiraca sempre investiu-se muito, né, na formação, na contratação de bons profissionais. Isso faz toda a diferença. Né? Quando a gente fala em prestação de serviço, a gente está falando basicamente em contratação de mão de obra e equipe qualificada. E Arapiraca tem essa base muito forte. Né? Investir em pesquisa, né? Muita gente desconhece, mas Arapiraca sempre foi referência. Entre um ano e outro, sempre tem profissionais da rede municipal apresentando artigos científicos em congresso. Muita gente não tem conhecimento disso. Mas por quê? Os nossos profissionais são muito comprometidos e preparados. Então, Arapiraca, dentro do cenário estadual, sempre é visto como referência. Você chega numa universidade, né, e os professores sempre falam muito bem, porque a gente sempre procura inovar, né, aqui. Isso é muito importante. Sim. Com relação à dificuldade de analisar a conjuntura, é importante ressaltar também que muitos desconhecem a política pública como um todo, né, as fases que compõem a política pública e que uma falha em uma determinada fase lá no início, como você disse, em relação à formação cultural das pessoas, e isso não pode fazer recair especificamente sobre uma gestão, a título de exemplo. Isso mesmo. É importante esse comentário que você está fazendo, porque é o seguinte, o que a gente faz hoje nem sempre gera o resultado hoje, é um reflexo futuro. Né? Então, a partir do momento que eu reduzo o investimento em determinada área hoje, eu não vou perceber hoje. Né? Vocês percebem que é uma coisa que é fato, a gente observa o seguinte, eu começo a ter pequenos pontos de falha, e vai passando 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, até que a gente perceba a devida degradação, né, da estrutura de serviços, e aí começa a colocar o seguinte, eita, é o atual gestor, muitas vezes esse período passou de um gestor para o outro. Não é? Então, o futuro gestor ele vai analisar e vai observar o seguinte, eu preciso captar recursos, investir e fazer com que essa conjuntura ela seja mudada. Né? Um exemplo disso é a pandemia, né? Por exemplo, com a Covid, para a sociedade no geral, hoje em dia a pandemia já acabou, já está tudo andando normalmente, entre aspas, mas a gente sabe que possíveis impactos podem acontecer futuramente, daqui a alguns anos, isso tanto no aspecto da saúde mesmo, como também da gestão pública em si, né? Correto. Quando a gente fala de saúde pública, não é?
e não só no ambiente público, mas também no ambiente privado, a gente ainda sofre com resquícios da Covid no processo de gestão, né? Reajuste na modalidade de trabalho, custos, né? É uma coisa que devido à Covid, os custos variaram demais. Então, hoje, inevitavelmente, entre um período ou outro, seja na atenção básica, ou seja na rede hospitalar, na atenção especializada, sempre aparecem determinados medicamentos ou equipamentos que estão escassos no mercado, né? E, de certo modo, a pandemia contribuiu bastante. Né? Com certeza, até porque no âmbito público, como nós sabemos, tudo deve ser planejado anteriormente, né, no aspecto financeiro, para que aquilo seja implementado no ano posterior. E no ano de 2020 surgiu a pandemia, ninguém esperava, né, pela pandemia. Então, obviamente que isso vai ocasionar diversos impactos na nossa sociedade, na gestão pública e que muitas vezes os cidadãos desconhecem. Então, eu gostaria que você comentasse aqui para o nosso público como é o financiamento de um hospital público, por exemplo, a diferença entre a gestão pública, né, dentro de um hospital público para um hospital privado, por exemplo. Perfeito. Esse é um assunto bem, eu vou dizer que assim, é um pouco até complexo para quem não é da área. Pronto. Né? No aspecto prático, assim, no dia a dia, pode ser um exemplo. Por exemplo, eu vou elencar aqui que basicamente nós temos 3 perfis de unidade hospitalar. Uma 100% privada, uma que seja híbrida, que é o caso do Hospital Regional, que nós somos um hospital filantrópico. Não é? Nós temos uma certificação chamada SEBAS, que é expedida pelo Ministério da Saúde. E tem o terceiro, que é um hospital 100% público, que ele pode ser municipal, estadual ou federal. Né? No hospital 100% público, ele vai seguir a regra de qualquer serviço público existente, né? Como você mesmo disse. Precisa fazer um planejamento prévio de orçamento, né, para poder dimensionar a força de trabalho, dimensionar, através de licitações, as compras, né, para aquele serviço. Né? E muitas vezes é muito complexo, porque quando eu tenho uma unidade hospitalar que ela é pública, ela é livre de demanda. Por mais que eu planeje que eu vou atender por dia 400 pessoas, eu posso atender 500. E como é que fica o meu processo licitatório? Que eu me programei para atender 400 pessoas, 300 pessoas dias, atendi 400. Né? Então, assim, realmente é muito sensível. Né? Ao mesmo tempo que termina sendo complexo e difícil para o gestor administrar. Né? Porque qualquer fato que ocorra, ele desprograma totalmente. Né? Então, e que vai exigir uma solução ao mesmo tempo, né? Verdade. E aí é onde entra um apoio muito forte do ambiente legal, né? Ou seja, o poder público ele precisa estar muito bem estruturado através de suas procuradorias, né? Para que dê aparato legal para poder fazer compras emergenciais. Por isso que muitas vezes a gente vê pregões sendo publicados, né, em caráter emergencial. Que, por exemplo, vamos lá, como Rio Grande do Sul mesmo agora recentemente, né, teve aumento de surto de dengue, aumento de surto de doenças contagiosas mediante a urina do rato e outras coisas que ocorreram. Eles não estavam nem um pouco programados para isso. Né? Ou seja, são compras, por exemplo, compras, né, extraordinárias que saem ali do planejamento. Isso. Né? Aí eu vou para o segundo perfil de unidade hospitalar, que é o perfil no qual eu me enquadro hoje. Né? Sou um hospital híbrido, porque eu recebo recurso público, né, para prestar serviço. Na verdade, o poder público ele contrata os meus serviços. Né? Então, hoje, o hospital regional, aproximadamente 91%, 92% da nossa produtividade é toda a prestação de serviço público, seja para a União, município ou Estado. Né? E você fala, e os outros 8%? A gente tem planos de saúde, nós temos também prestação de serviço particular, né? E aí é um pedacinho privado. Ou seja, resumindo aqui, em suma, para o cidadão, né, deve parecer que pelo fato de o Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, por exemplo, estar no município de Arapiraca, seria tão somente o financeiro de Arapiraca. Mas não é assim que acontece, né? Bem como você disse, existe tanto a participação da União, certo? Como também dos estados e também do município. A gente tem uma legislação no SUS chamada 86 ou 86.
É uma legislação que instituiu o SUS no Brasil, né? E com a instituição dessa lei, né, ela traz que a saúde ela é municipalizada e que ela é financiada através de uma tripartite, como você citou, União, Estados e municípios, né? Então, para que a coisa funcione da melhor maneira possível, esses três entes precisam estar muito bem alinhados, né? Aí você fala, mas Gilson, como é que é isso na prática? A gente tem o seguinte aspecto. Pronto, nós temos no hospital regional uma porta aberta de urgência clínica 24 horas. É similar a uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Para isso a gente pode, como é que é financiado? Através de uma habilitação do Ministério da Saúde com valor fixo, ou tem outros serviços que são financiados mediante produção. Por exemplo, internamentos, cirurgias, né, de urgência, o hospital é remunerado mediante a sua produtividade. Aí qual o problema? Que, como não é segredo no Brasil, a tabela SUS, ela, na sua grande maioria de procedimentos, ela está congelada há 20 anos. Né? Tem outros procedimentos que são reajustados todo ano, né? Como a gente tem na especialidade de nefrologia, oncologia, os procedimentos eles são muitas vezes atualizados. Mas, na linha geral, ela não é atualizada. Então, o porquê que é importante o entrosamento desses três entes? Porque município e Estado, eles podem dar suporte à União no sentido de ajudar a repactuar esses valores deficitários. Né? Então, vocês sabem que todo ano a gente tem reajuste salarial, a gente tem os acórdãos com os sindicatos, né, para poder ajustar piso e outras situações. Mas o poder público ele não tem conseguido, no Brasil, salvo em alguns estados, devido a essa união dos três entes, ajustar a tabela de valores. Aqui em Alagoas mesmo, nos últimos anos, tem buscado muito isso, né? Essa parceria entre município e Estado para fazer a contratualização e a concessão de incentivos financeiros para que os hospitais eles possam atingir essas metas. Né? Por quê? Muitas vezes você vê um hospital onde, vamos supor aqui, onde o custo para prestar um serviço seria de R$200 mil, mas você só recebe 100. E esses outros 100 vai sair de onde? Aí é quando você começa a perceber a deteriorização da prestação de serviço. Falta de insumos, dimensionamento da força de trabalho inferior ao necessário, a infraestrutura sem estar adequada, né? Equipamentos, quando se quebra, não se consegue consertar. Então, existem vários aspectos que a gente observa e que, infelizmente, quem está de fora não tem conhecimento. Por exemplo, você tem dentro de uma unidade hospitalar serviços que você utiliza, mas você não observa que tem um custo efetivo nisso. Ou seja, uma central de gases, você vê a tubulação passando pelo hospital. Aquilo ali percorre muito recurso ali dentro. Você vai fazer um procedimento, usa uma bata, né? Uma touca, é recurso. Mas muitas vezes as pessoas só se atentam a quê? A ter os profissionais atendendo e ter medicamento para tomar. Verdade. E com relação à quantidade de cidades que o Hospital Nossa Senhora de Bom Conselho abrange hoje em dia? Pronto. Hoje, o Hospital Regional, né, Nossa Senhora do Bom Conselho, ele é referência em cirurgia geral, cirurgia de urgência, para 54, 55 municípios. Toda a segunda macro-região de saúde. E aí vem mais informação de saúde pública, né? Sim. O estado de Alagoas ele é zoneado. Todos os estados utilizam essa estratégia para poder fazer melhor gestão da rede. Então, o estado de Alagoas ele é distribuído entre duas macro-regiões, né? Aí tem a macro-região do litoral, onde Maceió é sede, e a segunda macro-região, que é Agreste Sertão, onde Arapiraca é sede, né? E, por exemplo, para procedimentos de trauma, né? Ou seja, o pessoal fala muito, né? O tiro, é a facada, é uma fratura exposta. Você vai para um hospital de emergência do Agreste, é a referência. Para procedimentos clínicos e cirurgia geral,
você vai para o hospital regional, né? E aí a gente tem um outro perfil também. Nós somos referência para a segunda macro-região inteira para gestantes de alto risco. Hoje, em Alagoas, só existem 2 maternidades habilitadas para fazer procedimentos, né, para o SUS, para gestantes de alto risco, que é em Arapiraca, o Hospital Regional, e Maceió, o Hospital Santa Mônica, que é público, que é do Estado. Então, seria apenas gestante de alto risco ou tanto baixo risco com alto risco também no Hospital Regional? Por exemplo, hoje nós somos específicos para alto risco. No passado, não muito distante, nós fazemos também partos de gestante de baixo risco, que eles também chamam de risco habitual, muitas vezes. E para gestante de risco habitual, é direcionado outras unidades hospitalares, né? Por quê? O poder público ele faz a gestão da rede de um modo que é o seguinte: se eu deixar, por exemplo, a rede livre, à vontade, da forma como a população queira, eu posso sobrecarregar o serviço. Então, como forma de observar toda a capacidade instalada e dimensionar por série histórica a quantidade de nascidos vivos na região, a quantidade de partos, então eu já direciono. Aí a gente tem maternidade em Arapiraca, tem maternidade em Penedo, em Palmeira dos Índios, em São Miguel dos Campos, porque as cidades circunvizinhas elas vão para essas maternidades. Certo. Então, percebe-se que os desafios na gestão pública não são poucos, né? São encontradas muitas limitações, são muitos desafios. E tem mais um desafio, além de todos esses que já foram mencionados. Eu gostaria de perguntar como que a gestão pública de saúde lida com a existência de tantas ações de supostos erros médicos. Veja só, eu não vou nem me ater tanto a erro médico. Existe uma pauta na gestão pública que ela é global, a gente trata como judicialização da saúde, né? Existem municípios, ou até mesmo unidades da federação como os estados, que se organizaram de uma maneira para dar um melhor suporte. Eu vou ser muito claro com você. Eu já no período em que eu fui secretário, já teve momentos em que a gente tinha, por exemplo, no dia de fazer o pagamento da folha do servidor, a gente acordar quando olhar no sistema do banco, ter lá um bloqueio judicial. Então, resultado. E agora? Precisa de um recurso complementar para poder conseguir pagar a folha, né? Porque a judicialização da saúde ela vem ou por indenização de erro médico, ou porque eu preciso de um procedimento, fazer algum procedimento cirúrgico, e não existe ainda na tabela SUS, então eu consigo judicialmente, né, a permissão. E muitas vezes é um procedimento que, se fosse negociável, você conseguiria fazer por, sei lá, vou ilustrativamente falar aqui, por R$30 mil. E aí você consegue um orçamento por 60 e o poder público termina pagando 60, onde se ele tivesse se estruturado para poder dar suporte ao usuário, poderia até ter economizado, né? E tem uma questão que é muito forte também, que é a questão das medicações, né? Sim. O elenco de medicações que o poder público fornece, né, tanto na REMUME, que é a relação de medicamentos dos municípios, ou quanto na relação de medicamentos especiais, que geralmente são os estados que fornecem, às vezes não é viável, né, financeiramente, porque não está ainda em processo de regulamentação, fornecer determinadas medicações novas. Não tem nenhum tipo de financiamento. Então, muitas vezes os usuários eles terminam indo à justiça para conseguir, né? Mas questões de erro médico, a gente vê com muita incidência, né, a questão das unidades hospitalares. Então, realmente, tanto o poder público quanto as instituições que prestam serviço para o poder público, né, isso é muito intensificado com elas, a necessidade de preparação. Ou seja, aí a gente entra numa pauta muito técnica da saúde, que é segurança do paciente, né? Então, vem protocolos clínicos, vem protocolos e checklists pensando na gestão do paciente, né? Os profissionais dessa área eles sempre falam o seguinte: todo paciente, quando entra
numa unidade hospitalar, ele entra, é fechado o diagnóstico, a equipe já tem uma previsão de alta para ele, mediante um padrão clínico, um padrão de procedimento, de atuação, né, assistencial com aquele paciente. Mas muitas vezes isso não acontece, né? E são N motivos que podem ocorrer isso. É importante também ressaltar para o nosso público que nem tudo é erro médico, né? Embora exista uma quantidade imensa de ações judiciais hoje em dia com relação a essa temática, muitos desconhecem as excludentes da responsabilidade civil por erro médico. Então, por exemplo, existe um termo dentro da saúde que se chama iatrogenia. E esse termo significa que esse suposto erro médico seria uma consequência do tratamento feito pelo paciente. Então, ele não gera dano. Por isso que nós temos, inclusive, o termo de consentimento livre e esclarecido, né, que sempre está ali dentro do prontuário médico e que, inclusive, tem duas vertentes, né? Tanto o paciente precisa assinar esse termo, como também o médico deve deixar o paciente ciente daquilo que pode eventualmente acontecer ou não em razão daquele tratamento. Então, é um exemplo, né, de excludente, de responsabilidade civil dentro desse aspecto do erro médico, bem como caso fortuito ou força maior, que devem ser levados em consideração no aspecto da defesa médica. E, aproveitando também esse assunto, em relação a prontuários médicos, tem alguma dificuldade, alguma limitação que os profissionais de saúde chegam a relatar para a gestão nesse sentido? Veja só, você entrou em uma pauta que realmente é bem delicada, né? Gestão de prontuário, gestão de informações, gestão de dados. Por quê? Tudo que os profissionais de saúde executam, eles precisam registrar, né? E a gente sabe que a cada dia é mais complexo e mais complicado fazer o gerenciamento disso. Então a gente consegue viabilizar e facilitar a vida do profissional através de tecnologia, né? Diante desse cenário mesmo, lá no hospital, a gente vem trabalhando agora para fazer a contratação de um novo sistema para melhorar a gestão da informação e dos dados dos pacientes. Por quê? Até então, hoje a gente tem uma gestão híbrida, né? Onde parte do prontuário do paciente está em sistema e parte está em fichas manuscritas, né? Mas isso dificulta demais, né? Porque às vezes você tem uma caligrafia que não tá legal para ser rapidamente entendida durante o dia a dia de trabalho. Inclusive, isso também é um dever, tá? Isso deve estar, o que está escrito deve estar legível, né? Porque senão não adianta, né? Se impossibilitar a leitura daquilo que está escrito, é como se não existisse na verdade, né? Então, essa medida que está sendo implementada é extremamente relevante, até porque eu entendo que o médico, por exemplo, se ele tem o dever de fazer todos os registros, ele acumula essa função, né? Além de ser médico, de estar ali tratando do paciente, ele também precisa se preocupar com essa parte burocrática de registrar, sim, mas é um dever e, como tal, deve ser cumprido. Então, essa medida de informatização é extremamente importante e vem a somar. Perfeito. Porque imagine, você tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, né? Você tem uma equipe multidisciplinar que precisa se utilizar desses registros e muitas vezes, por exemplo, a forma como registra não deu clareza, né? Então você tem que se utilizar de tecnologia para facilitar esse processo, né? E minimizar os possíveis erros, né? Até para no futuro, por exemplo, eu tenho todo o prontuário, quando ele é concluso, ou seja, o paciente recebeu alta, ele vai para o setor de faturamento e, em seguida, vai para o arquivo, né? Então, no setor de faturamento, o prontuário ele precisa estar bem instruído, né? E não tem como o faturamento estar, durante o processo de atendimento do paciente, fazendo essa instrução. Então, a equipe ela é orientada como ela deve fazer os devidos registros, para que quando seja feito faturamento, independente que seja particular, SUS ou demais convênios, a coisa esteja bem adequada. Caso não, gera um outro reflexo, perda de receita, né? O que pode ocorrer e ocorre em diversos hospitais no Brasil,
né, e com grande incidência nos hospitais que trabalham prestando serviço para os planos de saúde, né. Eu estava lendo uma pesquisa recentemente da Associação Nacional dos Hospitais Privados. A taxa deles de glosas, né, muitas vezes por algum tipo de erro no prontuário, aumentou de 7% para 10,5%. Então, assim, isso impacta diretamente no seu faturamento, e aí a gente vem para aquela situação: poxa, se eu reduzir, eu aumentei minha despesa porque eu executei mais serviço, mas ao mesmo tempo eu aumentei também a glosa, então eu vou receber menos dinheiro. A partir do momento que isso acontece, eu estou deixando minha instituição menos sustentável financeiramente. Sim. E corre o risco de ficar deficitário a modo de reduzir a qualidade da prestação assistencial. Então, olha só que interessante, né? Eventuais erros no prontuário ou mesmo falta do preenchimento dessas informações impactam tanto eventualmente ali na defesa médica, já que vai impactar na responsabilização, seja civil, administrativa ou criminal, por exemplo, como também até no faturamento, né, daquela entidade. Pois bem, Gleifson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo bastante proveitoso. Tenho certeza que o nosso público adorou até aqui. E tem alguma consideração que você gostaria de fazer? Algum comentário? Só agradecer o convite. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, né, mais as pessoas têm condições de compreender a complexidade, né? Que a gente conversou hoje aqui foram temas específicos, de um modo assim, vou até falar um pouco superficial para que as pessoas possam compreender, entender que não é da forma como é dito na rua, né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque as pessoas divulgam nas redes sociais, às vezes, contextualiza uma situação de maneira muito equivocada, né? Isso pode prejudicar uma instituição, profissionais, né? Então, depois ninguém vai desfazer o que foi dito. É, verdade. Toda fala deve estar pautada em responsabilidade, né? A gente sabe que tem muito disso da formação educacional ou cultural das pessoas, mas esse podcast acaba sendo, esse episódio em específico, acaba sendo aí um primeiro passo para que o nosso público compreenda o quão complexo é a gestão pública de saúde. Pois bem, muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa.